Olá, bem-vindo ao canal Developer Plus. Este é o 24º vídeo do curso de React Native. E neste vídeo você vai aprender o que é o componente Picker e como usar no seu aplicativo com React Native. Então, afinal de contas, o que é Picker, componente Picker? Na tradução do inglês, assim, literal, Picker é selecionador. Mas na verdade ele é um combo box. Aqui eu tenho uma imagem para ajudar a entender. Isso seria o componente picker ou um combo box, que é uma caixa de texto e aqui tem uma seta e você clica e ele mostra as opções disponíveis para você escolher. Tá? Por isso que chama picker, de selecionador. Você clica aqui e ele te mostra as opções que você pode escolher. Então você pode criar um combo box aí para uma lista de várias coisas que você precisar. Nesse caso aí tem uma lista de países, né? Mas pode ser uma lista de compras ou qualquer coisa de acordo com o seu aplicativo. Então vamos lá no código e ver como que a gente faz para usar o componente picker e ter esse mesmo efeito que eu acabei de mostrar. Então, para começar, vamos importar os componentes que a gente vai usar aqui no aplicativo. Então, primeiro é o componente picker. Então, é só vir aqui, importar picker. Eu vou também usar um componente text, porque logo após selecionar uma opção lá no combo box, eu quero mostrar a opção que eu escolhi na tela. Então vou mostrar no componente de texto. E o style sheet, que é para colocar estilo nos componentes. Então logo aqui embaixo eu já vou criar uma variável styles e vou usar style sheet, o componente que eu acabei de importar. Vou chamar a função create, porque através dela posso criar os estilos que eu preciso para os componentes que eu vou usar. Então aqui eu vou criar um estilo chamado container. Esse estilo eu vou usar as propriedades flex com valor 1, align items com valor center e justify content com valor center também. Eu vou usar esse estilo container na view principal, porque o componente picker vai ficar dentro da view principal e eu quero que ele apareça no centro. E agora o último estilo, que eu vou chamar de picker, porque é o estilo que eu vou usar no componente picker, que vai ser a nossa combo box. E dentro dele eu posso definir a altura do combo box. Então aqui eu vou deixar 20. Eu posso definir também a largura. Vou colocar 150. E eu também posso, olhando aqui a imagem, além de definir a altura e a largura, eu posso definir a fonte do texto que ele mostra aqui na lista. Então para isso é só usar a propriedade transform. E aqui eu defino os atributos. Eu posso usar scale x, que eu vou colocar tamanho 2.0, e também eu posso definir o scale y, eu vou colocar também 2.0. Na verdade eu estou definindo a escala, tanto no eixo x quanto no eixo y. Então aí eu estou definindo o tamanho da fonte e eu coloquei tamanho 2.
Pronto, já defini aí os dois estilos principais que eu vou usar nos componentes. Então aqui embaixo, aqui está a view principal. Então nela eu vou aplicar o estilo que eu acabei de criar, o container. Então para isso eu vou chamar a variável que eu criei, styles. Para isso eu uso a prop style. E aqui eu uso a variável styles que eu criei, chamando o atributo container. Pronto, agora eu já defini o estilo da view principal. E aqui dentro da view eu posso agora declarar o componente picker que eu importei aqui em cima. Vou colocar picker. Pronto, ó, já defini o componente picker. E dentro dele eu posso definir as opções. Olhando aqui, aqui tem 5 opções, né? Então, como defino as opções que vão aparecer no combo box? Tá aqui dentro, é só usar picker.item. E aí eu defino o label. Eu vou criar um combo box para escolher algumas linguagens de programação. Então aqui eu vou colocar a primeira opção Java e o value Java. Pronto. Então aqui eu já criei a primeira opção. O label é o que ele vai apresentar para o usuário escolher, Java. E o valor é o valor associado à etiqueta, ao label. E eles podem ser o mesmo valor. E se você quiser acrescentar uma segunda opção, é só repetir e trocar o valor. Aqui eu vou colocar JavaScript. Com o valor vou colocar JS, que é a abreviatura de JavaScript. Então aí eu já criei um componente picker com duas opções de linguagem, Java e JavaScript. Só que desse jeito não vai funcionar, porque eu preciso definir como que ele vai fazer a troca do valor. Então existem algumas propriedades do componente picker que a gente vai ver agora para ele poder funcionar, tá? Então aqui eu posso colocar uma prop chamada selected value. Nessa prop você define qual é o valor que ele vai apresentar como primeira opção lá no combo box. E quando ele trocar, por exemplo, a primeira opção ele vai aparecer como Java. Se o usuário trocar para JavaScript, ele vai apresentar JavaScript lá no combo box, na caixa de texto. Só que como esse é um estado do componente que vai mudar, por exemplo, estava selecionado Java e mudou para JavaScript, ele está mudando o estado do componente. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável chamada state para poder gerenciar essa troca de valores. Então é bem fácil. É só vir aqui depois do class, logo no começo, e eu crio aqui o state. Tá? Essa variável state ela é uma variável gerenciada pelo próprio React Native. Tá? Então nessa variável eu guardo todos os estados do meu componente. E aí eu posso controlar essa mudança de estado. Então, se eu quiser, eu posso criar um atributo. E nesse caso eu vou criar language. E vou começar com o valor Java.
E aí eu defini uma variável state, e dentro dele tem o atributo language, que eu setei como valor Java. Então essa é a nossa primeira opção. E aqui dentro da função render, eu crio uma outra variável que eu vou chamar de const language. Nessa variável language, eu vou atribuir o estado atual do meu componente. E aí eu vou atribuir usando a variável state. Então eu uso this, que é a instância do componente, state.language. Simples assim. Então quando o componente ele for renderizado e entrar na função render, ele vai acessar a instância do componente com o this, vai acessar a variável state, que está definida aqui, e vai acessar o atributo language, que eu defini aqui. Ele começa com o valor Java, então aqui na variável language ele vai atribuir o valor Java. E agora eu posso usar aqui no select value o estado atual do meu componente. Eu já criei state aqui, então eu faço a mesma coisa. Eu vou lá e defino this.state.language. E aí, quando o componente for renderizado e ele aparecer na tela do usuário, do seu aplicativo, a primeira opção que ele vai colocar é Java, porque eu já declarei inicialmente Java e ele acessou esse atributo e colocou aqui em select value, que é uma prop do picker, tá? E agora tem outra prop que chama style, e nela eu vou atribuir o style que eu criei aqui, ó, picker, onde eu defini a altura e a largura da combo box e o tamanho da fonte. E aí tem uma terceira prop que é a mais importante, porque essa prop é o que a gente vai usar para mudar o valor aqui do select value. A gente viu que ele começou com Java, que está aqui em language, mas eu quero que ele troque para JavaScript. Então eu tenho uma prop que se chama onValueChange. Tá, nessa prop você pode definir uma função de callback. O que é essa função de callback? É uma função que o React Native vai chamar sempre quando o usuário for no combo box e mudar a opção. Por exemplo, começou com o valor Java. Quando o usuário clicar e trocar a opção para JavaScript, ele vai chamar a função de callback, que eu vou criar agora, né? Que eu defini na prop onValueChange. É por isso que chama onValueChange. Quando ele mudar o valor do combo box, ele vai chamar essa função de callback. E para criar essa função de callback é bem simples. Eu vou usar um arrow function. E aqui eu vou criar os parâmetros que a função vai receber. Então o primeiro é item value e o segundo é item index. Então, esses parâmetros, o item value é o valor que está lá no combo box. Então, se ele escolher Java, ele vai passar esse valor aqui nessa variável. Se ele escolher JavaScript, ele vai passar JS. Então, ele vai passar o value e não o label, tá? Ele vai enxergar o label Java. Quando ele chamar aqui, o item value vai passar Java. Se ele escolher JavaScript, o item value vai receber JS. O item index, na verdade, é um número, que seria a posição desse item lá no combo box.
Esse é o primeiro, esse é o segundo. Se tiver o terceiro, o quarto, ele vai passar aqui o número ou a posição na lista, tá? Só que a gente não vai usar, a gente só vai usar o valor para mostrar lá, para fazer a troca, né? Então vamos lá, aqui é um arrow function. Então à esquerda da seta são os parâmetros da função e o que vem à direita é o corpo da função. Então aqui no corpo da função eu vou chamar uma função que é setState. Esse setState serve para manipular a variável state que eu criei aqui. Ela foi criada inicialmente com o valor Java e eu vou trocar, porque se ele trocar para JavaScript eu tenho que atualizar esse valor. Eu atualizo chamando a função dis.setState. E aqui dentro eu passo o valor que eu quero atualizar, tá? Então eu vou definir um novo valor. Então eu vou chamar language. E o novo valor é o parâmetro que ele está passando aqui, ó. Item value. Pronto, já acabei de definir. Então basicamente é o seguinte: quando o usuário clicar na combo box, o React Native vai chamar essa função que está na própria onValueChange. Ele vai passar o novo valor que o usuário escolheu, porque pode ter 2, 3, 10 valores. Ele vai passar o valor que ele escolheu. E com setState eu atualizo o atributo language que estava com Java. Então aqui eu vou setar um novo valor, que pode ser o JS. Então aí o componente picker ele está pronto, tá? Aqui tem os dois itens que ele vai mostrar. Tem o valor inicial que vai ser selecionado, o estilo e a função que vai fazer a troca do state, né? Que nós definimos. Agora eu preciso mostrar a opção que o usuário escolheu. Então eu vou usar o componente text que eu importei aqui. E como que eu faço para apresentar? Vamos criar aí o componente text. Pronto. E aqui dentro eu coloco o que ele deve apresentar, que é a linguagem. E aqui dentro eu vou colocar a variável language que eu defini. Aqui, language. Porque ela, quando a função render é chamada, ela vai receber a língua atual que foi selecionada. Então aqui ele vai mostrar a língua atual que foi selecionada. E agora para concluir, eu vou colocar o estilo. Então eu vou colocar style. Eu vou colocar uma fonte size 42, padding 10. Esse é o tamanho da fonte que ele vai apresentar e vou colocar um preenchimento para ele não ficar colado aqui na combo box. Então é isso, tá bom? Então só para recapitular o que a gente fez aqui, eu criei um componente picker. Quando o React Native ele renderiza o seu componente app na tela do celular, ele vai chamar a função render, tá? Quando ele chama, ele vai setar aqui na variável language o valor do atributo da variável state. Ele está como Java, então language ele vai apresentar dentro dele o valor Java, tá? Aqui no componente texto, quando ele for mostrar isso na tela, como ele começou com Java, ele vai apresentar Java, tá bom? E aqui quando ele vai montar o componente picker, ele vai definir Java e JavaScript. E o valor inicial vai ser Java, porque eu defini aqui. E aqui na função de callback, ele só vai chamar quando o usuário clicar na combo box.
Tá? Esse é o cenário inicial. Agora suponha que o usuário ele selecionou outro item lá do Combo Box. Quando ele fizer isso, o React Native ele vai detectar porque ele tem essa própria onValueChange. Então ele vai chamar essa função que eu defini aqui. Essa função recebe o valor que o usuário selecionou. Ele estava com Java, né? Se eu selecionar JavaScript, ele vai receber JS. E aqui no corpo da função, ele vai mudar o atributo language. Ó, começou com Java no language, só que agora estou dando um setState, estou trocando o language por JS. Quando você chama setState, ele muda essa variável state. Aí o React Native percebe que o estado do componente mudou. Então ele precisa renderizar de novo para refletir essa mudança na tela do aplicativo para o usuário. Então ele vai chamar a função render de novo. Quando ele chamar e ele acessar o language, ele já está com o valor novo. Aqui ele está com JS. Então aqui ele vai atribuir JS. E quando ele for mostrar o texto de novo, ele vai apresentar JS. Então eu vou salvar e vamos carregar lá no emulador para ver isso funcionando. Já salvei e agora está carregando. Pronto, carregou. Então aqui ele montou o Combo Box. E como eu falei, aqui em Selected Value, ele já apareceu como Java. Por quê? Esse foi o valor inicial que eu defini aqui em cima. Então, no texto, ele já mostra Java. Aqui tem as opções. Eu vou clicar aqui na seta, ó, Java, JavaScript. Que são as opções que eu criei aqui com picker.item, né? E quando eu clicar aqui em JavaScript, ele vai chamar a função setState. A função setState vai mudar o valor do language para JS. E aí ele vai ter que renderizar de novo. Language vai mudar para JS. E aqui ele vai apresentar JS. Então vou clicar aqui em JavaScript. Ó, mudou para JS. Eu posso clicar de novo em Java. E apareceu Java. Vamos lá de novo. JavaScript. JS, funcionando sem problema. Agora eu escolho e apresento a opção que o usuário selecionou, tá bom? Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um like. Se é a primeira vez aqui no canal, aproveita e se inscreve. Aí você vai ver muito mais vídeos como esse sobre desenvolvimento móvel, React Native e muito conteúdo de qualidade para você. Então se inscreve. Obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Te espero no próximo vídeo. Um abraço e tchau.